Janela do Céu. Estamos de volta com o programa Janela do Céu. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Sérgio Alves, que compartilhava conosco a sua experiência de vida, como foi a sua criação, como foi a sua vida, né? E como que ele foi recebendo aos poucos, né, a voz do Senhor, os cuidados do Senhor e essa chance, né, de estar fazendo parte como membro do corpo de Cristo, que é uma graça do Senhor. E agora nós queremos saber qual foi essa experiência, né, que trabalhou tanto na tua vida, que fez você buscar cada vez mais o Senhor, né, que com certeza o Senhor, ele sabia como trabalhar e sabe trabalhar, né, nos nossos corações e sabe dobrar uma pessoa para ele, né? Amém. Devido àquela tensão que eu vivia, eu tive hemorragia digestiva. Tive aos 20 anos, depois aos 35 quando isso aconteceu. Aí então eu tive numa madrugada, no início da noite, eu estava só com as crianças, né? A gente dormia tudo numa cama só, os 3 guri, quase me matavam, né? E aí eu senti uma coisa estranha no meu estômago, mas não dei bola, não tinha fome, fui dormir. Só que naquele momento tinha estourado 3 úlceras hemorrágicas no meu estômago. Só que aí comecei a me sentir mal de madrugada, e uma falta de ar, e parece que eu estava estufado, mas eu não tinha jantado, não tinha feito nada, nem bebido, né? Às 6 da manhã eu me levantei e comecei a vomitar sangue. E eu estava só com as crianças pequenas em casa. Eu ligava para eu pedia para o mais velho ligar para ligar para outro, para ver quem poderia me levar, porque eu desmaiei e fiquei assim, apagado, né? E aí o Douglas, que era o mais velho, conseguiu conversar com o meu ex-cunhado, e ele foi lá às 7 horas, depois de 1 hora ainda, que eu estava ruim assim, né? Porque eu levantava e caía de novo. Aí me levou para o hospital, e eu me lembro que no trajeto para o hospital eu apaguei total. E aí quando chegou na frente do hospital eu vi que veio uma maca, mas quando entrei naquela maca, eu desprendi do meu corpo e fiquei em cima. E à medida que aquela maca ia indo para o corredor do hospital, eu estava olhando de cima, né? Eu achei muito estranha aquela experiência, né? Do que estava acontecendo. Eu vi quando entrou no elevador e subiu para a CTI, né? E eu tudo acompanhando de cima. Eu vi todos os movimentos na UTI, o que fizeram, os médicos correndo, botando máscara, botando ferro no peito aqui, não sei o quê. E aí foi quando eu tive essa experiência sobrenatural, que eu julgo que eu me converti ali, né? Eu tive uma experiência de repente, uma coisa muito brusca, assim, violenta, me dominou pelas costas, assim, me levou chão adentro, assim, sabe? E o pavor era tão intenso que eu não tenho palavra para descrever. Eu vi que eu ia para o inferno, sabe? Eu tinha certeza que eu estava sendo levado para o inferno, porque era muito tenebroso as coisas que eu estava vendo, assim, muito escuro. E quando eu comecei a ouvir os barulhos do inferno, assim, as torturas, os gritos, assim, de longe, eu fiquei muito apavorado. E eu dei um grito muito forte, clamei por Deus. Eu me lembro que eu gritei: Deus, me socorre. E aí parou aquela experiência. Ele estacionou assim. Aí, nesse momento assim que estacionou, deu parece uma explosão de luz, assim, uma coisa estranha, com branco, assim, umas luzes de mercúrio bem branca. E começou a sair muitas luzes, assim, e eu me vi em outro lugar. Eu estou abreviando, tem muitas coisas, mas eu estou resumindo aqui, né? Mas Deve ser uma sensação horrível, né? Você se sentir ser tomado e vendo assim toda a situação, porque não,
presença de Deus, paz é zero, né? Às vezes eu vejo o pessoal falar sobre travessos exteriores, que qualquer coisa eu vou para lá depois. Eles não sabem o que estão falando. É horrível. Não tem palavras para descrever isso. E aí quando eu estava nesse outro lugar, esse lugar era bom, era tudo claro, tudo bom, mas era tão bom que eu não queria mais sair de lá. E eu não via nada e ninguém, mas eu não queria sair mais de lá. Então era um gozo assim, muito forte do espírito assim, que eu estava sentindo. E aquela tensão, aquela mal-estar da vida, porque a vida estava destroçada, né? Psicologicamente eu estava acabado. E eu disse assim, olha, eu me lembro que eu consegui dizer uma frase: daqui ninguém me tira, nunca mais quero sair. E aí eu via, quando uma voz disse assim, não é momento de tu ficar aqui. E eu digo, mas nem pensar. Quando eu fui dizer isso, eu me vi dentro do corpo de novo. Aí eu senti um choque elétrico no meu corpo e me vi dentro do meu corpo. E aí começou todo aquele mal-estar de novo. E aí eu vi o que é o jugo do pecado, né? Hoje eu posso assim discernir o que é o jugo do pecado. É horrível. A sensação de alegria, de gozo que tu estava sentindo, de repente tu voltou tudo para aquelas cenas horríveis de novo. Aquela vida horrível. Porque eu tinha dinheiro, tinha tudo. E eu era uma vida muito infeliz, muito infeliz. E aí eu levei 90 dias para sair dessa experiência do hospital. Fiz cirurgia, tirei metade do meu estômago e eu tive, acho que coma várias vezes. Só que eu lembro de 2 ocasiões que eu saí do corpo só. Mas eu não sei quanto tempo assim para precisar. Mas parece que foi bastante tempo quando eu estava lá fora do corpo. Mas o médico disse que eram uns 3, 4 minutos. Mais do que isso ele disse que não era. Mas me pareceu que era mais. E aí eu fiquei na UTI fazendo transfusão. E eu achei que eu ia morrer mesmo. Porque eu vi o meu irmão pelo vidro da UTI. Assim, eu olhei, estava o meu irmão naquele vidrinho quadrado da porta. E digo, agora eu vou morrer, porque ele não vem me ver por nada no mundo, né? Se ele está aí é porque eu vou morrer mesmo. Então as pessoas que nunca me vinham me visitar estavam lá. Eu digo assim, não, então a coisa está feia e eu vou ser levado mesmo, né? Como é assim para uma pessoa muito ativa, que empreendeu, que tinha empresas, que era professor universitário, fazia um monte de coisa, de repente se vê nesse estado, né? Preso ali, vendo sua fragilidade, né, como homem, a sua fraqueza, porque a gente sempre tem aquela autossuficiência, autoconfiança que acontece, né, e aí de repente tá lá e tendo essa experiência, né, sobrenatural, assim, de ver que na verdade nós não somos nada, né, há uma autoridade, há um governo de Deus sobre as nossas vidas, mesmo a gente não sendo consciente disso, né. Exatamente, assim, a minha autoconfiança era tão forte que superava até a mim mesmo. Muito orgulho, porque eu me achava muito sábio, muito capaz, e realmente eu era uma pessoa assim, eu fui presidente da Associação do Comércio e Indústria, fui vice-presidente da Federação do Estado do Rio Grande do Sul. Então eu era uma pessoa assim muito procurada, muito bajulada pela sociedade, assim, né? Então eu me sentia assim, muito vaidoso, orgulhoso, eu me achava que eu era o melhor de todos. E se Deus não fizesse isso, jamais me quebrantaria. Quando eu saí do hospital, 90 dias depois, eu vim para casa, eu pesava 52 quilos. E as crianças, quando chegaram, olharam para mim assim, pá, pai, agora tu virou um gurizinho, vamos brincar. Fiquei tão pequeno que eles nunca tinham me visto daquele jeito, né? Então, em casa, as primeiras experiências, né? Tava a minha irmã, que morava em Florianópolis, veio para me cuidar por um período. A minha mãe também vinha de Porto Alegre, morava lá na época. Então, a minha irmã tirou férias para ficar uns 30 dias lá em casa. E aí me deu, assim, uma coisa estranha, uma crise de cólera. Que ninguém podia chegar na minha frente, que eu espancava ou xingava, espancava. Me deu uma crise de cólera, eu fiquei incontrolável.
Não era demônio, aquilo era frustração, porque eu achava que era uma pessoa muito importante, autossuficiente e que tinha capacidade, e aí eu vi que eu não era nada. Essa crise de cólera eu atribuo a essa revelação que Deus me trouxe de que eu não era nada. E a minha irmã, eu me lembro que ela abria a porta do quarto no segundo piso da minha casa e bem lentamente e jogava uma bandeira pela forração. Eu só vi o barulho da bandeja na forração, porque se eu enxergasse ela, eu xingava. Eu fiquei assim uns 25 a 30 dias assim. Aí depois dessa crise de cólera, então, aquela voz que sempre falou comigo, que é a voz do Senhor, que agora eu sei que é do Senhor, que desde os 9 anos falava comigo, e me dirigiu para a Bíblia uma noite. Eu não conseguia dormir. Aí aquela voz se levanta, vai até as literaturas ali. Eu tinha uma estante de uns 5 metros por 2,60 de altura, lotada de livros, e lá no meio daqueles livros todos tinha uma Bíblia gigante, não muito grande, mas vermelha, né? Me lembro muito bem da cor. Nunca tinha aberto aquela Bíblia. Acho que nunca li Bíblia na minha vida, até ali. E aí eu fixei os olhos naquele livro e disse, pega, abre. E quando eu abri, eu não botei dedo nem nada. Os meus olhos foram direto em Oséias 4,6. Eu li. E aí o meu povo, né, que se chama pelo meu nome, né, sofre porque... Até esqueci o versículo agora. Porque me desprezou o conhecimento. E digo, mas que conhecimento que me falta se eu entendo de tudo? Eu fiquei pensando, né? Ainda estava ali o vestígio do orgulho, né? Eu sou uma pessoa que conhece tudo que é assunto da vida humana. Eu tinha estudado psicologia, filosofia, tinha já feito todos esses... O curso de psicologia eu estudei em casa todinho, ele praticamente uma faculdade, né? E achei assim que não fechava uma coisa, né? E eu comecei a ler e fiquei pensando, refletindo, né? Deus diz que eu estou assim porque falta o conhecimento. E eu fiquei pensando, que conhecimento que me falta? Aí então foi que naquele dia o Espírito Santo me revelou que eu era um analfabeto espiritual. E também me mostrou logo depois dessa experiência da leitura que havia espírito, alma e corpo. Deu uma eureka em mim, assim. Porque eu achava só que era alma e corpo. E aquilo foi um estalo assim. E aí eu comecei já a entender tudo, porque que a minha vida estava destroçada daquele jeito. E aí o que aconteceu? Eu comecei... nesse período, depois que eu voltei para casa, ela pediu o divórcio, né? Uns 3 meses depois que eu voltei para casa, essa ex-esposa pediu o divórcio e a gente se separou, né? E eu fiquei com as crianças sozinho em casa por um período de 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, 2 anos praticamente. E nesse período eu busquei o Senhor, sabe? Aí surgiu a DONEP. Nesse período, início do ano de 90, em janeiro, a DONEP de Porto Alegre, através desse pastor que é meu cunhado, que trouxe para cá então a DONEP, porque eu era um empresário e ele achou que essa era a estratégia melhor para me prender em Cristo, né? Só que eu não sabia o que era a DONEP. Ele falava da DONEP. Eu era presidente da Associação do Comércio e Indústria de Cachoeira. Então o pessoal da DONEP de Porto Alegre pediu para me organizar um jantar para os empresários aqui em Cachoeira do Sul, que viria uma pessoa dar uma palestra, né? Tá, bom, é mais uma palestra para empresário, eu pensei, né? Não tem problema nenhum, posso organizar assim para eles. Porque eles queriam instituir a associação da DONEP em Cachoeira. Tá, eu vou organizar para vocês, vou preparar tudo. Mas naquele sábado,
No dia 31 de março, onde era ser o primeiro jantar, eu fui no cabeleireiro, no barbeiro, que chamava aqui, não sei como é o nome. E aí eu estava na cadeira, assim, com os olhos fechados, eu tive uma visão. Uma visão, assim, muito marcante, que a gente não esquece, né? Eu via o salão do clube comercial, né? Na época ia ser lá o jantar. Só o piso dele nos ares. Uma coisa assim, só para quem entende construção mesmo, só o piso com todas as mesas e com todos os empresários que eram meus amigos de Cachoeira do Sul. Eu digo, mas que coisa estranha, né? Só o piso sem parede, nos ares, no céu, e ali todo mundo alegre no jantar. E de repente acendeu fogo do piso, né? Saía fogo para baixo e fechava. Saía fogo para cima do piso e fechava em cima. Então o salão ficou totalmente coberto, encapsulado pelo fogo. Aquilo me impactou, né? E eu pensei, mas o que é isso? O que vai acontecer aí? E aí, era 6h30, eu fui lá já para ver o que faltava, o que eu gostava de olhar, não confiava em ninguém na época. Mas você achava que era só algo para empresários, que não tinha nada de cristão, de Bíblia, de louvor, nada. Eu nunca imaginei que aquilo ali ia ser coisa espiritual, religiosa. Eu achei que ele ia falar sobre economia, porque era um empresário de Joinville que vinha aqui. Eu me lembro o nome dele ainda, Leodoro, que hoje ele era um pastor, inclusive eu não sabia, eles me disseram que era empresário, e era empresário mesmo na época. E ele veio aqui dar um testemunho nesse jantar. Mas às 6h30, quando eu cheguei no salão, eu comecei a estranhar muito. Fui nos garçons para perguntar se estava tudo ok. E ele disse assim, mandaram tirar os cinzeiros todos da mesa. Como assim? Não pode fumar nesse jantar. Quem disse isso? Aquele homem lá, que é o chefe aí. Não, o chefe sou eu aqui. Já começou as broncas, né? Eu vou falar com ele. Não, mas eu não posso. Outra coisa, ele proibiu bebida alcoólica. Quê? Não. Bebida alcoólica de maneira alguma. O cinzeiro, tudo bem. Que bota cinza no chão, não tem problema, né? Aí, ele disse, olha, nos nossos jantares nós temos um sistema. A gente não deixa ninguém fumar e também ninguém beber. Ah, tá. Tudo bem, então. Aí eu fui lá na cozinha do restaurante e disse assim, me prepara um coquetel com vodka e bota Fanta, bota isso, bota Guaraná e sai com os copos oferecendo pro povo aí, né? Bota cerveja, pensa que é Guaraná. E assim a gente burlou o sistema, né? E aí eu passo uma hora, estava montando uma livraria na entrada do salão, assim, eu disse, o que é isso? São livros que a gente vende aqui. Aí eu botei o olho assim, primeiro título do livro que eu vi, Demônios Derrotados. Meu Deus, isso aqui é coisa de crente. Gente, me deu um pânico. Eu comecei a suar frio assim, sabe? Digo, mas e agora não podia reverter nada. Porque isso já era quase 7 horas da noite, 7h30, o pessoal chegando já. E aí, de repente, 6 ou 7 meninas louvando o Senhor lá no canto do salão, no canto da mesa principal. E música de crente. Digo, mas Deus o livre, eu vou me sumir daqui, eu vou apanhar aqui hoje desses caras aí, né? Eu tinha convidado todos os empresários de Cachoeira. E não foram todos, mas 105 pessoas foram, 105 empresários. Tudo beberrão que nem eu, né? Então, eu digo, agora sim, não sei o que vou fazer. Aí eles me convidaram para sentar na mesa principal e fazer a abertura dos trabalhos e passar para eles, que eles iam continuar. E durante o testemunho daquele empresário, começou a falar exatamente tudo que eu sentia. Gente, foi uma coisa estranha. Começou a me dar um calor no corpo, uma coisa forte. Parece que tinha uma bola de fogo que visitava meu corpo inteiro. Ia até o joelho e voltava aquilo.
e uma vontade de falar em línguas, e eu segurando, né? E aí quando ele fez o apelo para aceitar Jesus, eu lembro isso como bem claro. O Escobar foi o primeiro a levantar, né? Chegar na frente. Não, a Marli Gaspari. Marli Gaspari chegou primeiro, porque o Escobar até levantar e chegar lá, ela passou por ele, né? E aí... Nosso irmão Escobar, inclusive, participou, né, do programa Vinde a Mim, nosso querido irmão. Uma benção. Abençoado, meu Deus, tem muita comunhão com ele. Ele praticamente me ajudou a levantar todo esse trabalho aqui, né? É o meu companheiro mesmo, meu amigo e irmão. E, não tenho o que falar. Mas ele foi a minha primeira ovelha da Igreja do Senhor Jesus Cristo em Cachoeira do Sul, foi o irmão Carlos Escobar. Carlos Scheidt Escobar. Ele era gerente do Banco do Brasil, né? E depois desse jantar, a gente então começou a conversar. Mas naquele momento, aí o irmão aceitou Jesus. Sim, aí eu saí, fui o terceiro a chegar lá na frente da mesa, e eles fizeram a oração do novo nascimento. E aí eu comecei a falar em línguas. Na mesma hora. Sim. E aí eu digo assim, agora sim, além de eu fazer este jantar, todo mundo vai me matar aqui depois disso. E agora eu fiquei louco, porque eu falava uma língua que não conhecia, que não sabia, e falava alto. O que o pessoal vai pensar? Mas quando terminou aquele jantar, assim, ó, mais 70% do salão levantou e foi na frente. Aquilo me animou, aquilo ali me deu um alívio, né? Mas muitos criticaram na época, né? E, engraçado, naquela noite, o presidente nacional da DONEP do Rio de Janeiro estava aí, Custódio Rangel Pires. Ele chegou para mim e disse assim, tu é o presidente da DONEP em Cachoeira. Eu digo, como assim? Mas eu não sei nada, não entendo nada. Vai começar a entender a partir de hoje. E é contigo, ele era bem assim, ousado assim, né? E não aceito, não. Tu tem todo o jeito para dirigir a DONEP. E eu fiquei 8 anos como presidente da DONEP em Cachoeira do Sul depois disso, né? E aí começamos a fazer reuniões e jantares da DONEP e eu fui conhecendo o Senhor, né? E como foi o teu batismo? Foi algum pastor que realizou? O meu cunhado, o pastor Joel Engel, no Rio Butucaraí, aqui, né? Aquele mesmo que tinha te ajudado naquele momento difícil. Exatamente. Ele foi, assim, muito importante no meu início da minha carreira. Ele me orientou, ele me ajudou, ele orou, eles intercederam, me acompanharam, me deram toda a assessoria do cuidado pastoral. E como foi para você assumir publicamente, conhecido como era, né, na cidade de Cachoeira do Sul, que agora havia se tornado cristão, estava como presidente do capítulo da DONEP aqui em Cachoeira do Sul, e também se libertar, né, de todas aqueles primeiros pecados de mãos, né, que nós temos. Como foi assumir e reconhecer, as pessoas conhecer, não, agora o Sérgio se converteu, aceitou Jesus? Como foi isso? Foi difícil para mim, porque eu escondia a Bíblia debaixo do casaco para ir para as reuniões, né? Eu me lembro, tinha muita vergonha ainda, não tinha segurança. Mas à medida que passava o tempo, aquilo foi passando. E os empresários, né? No início não me desprezaram, não. Mas depois de um certo tempo, eles começaram a ver que não tinha nada mais a ver o Sérgio, porque o Sérgio mudou completamente depois de sair do hospital. Ele não era mais o mesmo. Eu continuei, depois voltei a beber, voltei a fumar, voltei depois que eu saí do hospital. Mas quando eu aceitei Jesus, lá pelo mês de abril, maio, eu estava bebendo ainda, e estava fazendo reuniões e pregando para as pessoas bebendo. Eu me lembro que eu fui num bar bebendo uísque e tentando tirar um cara das drogas e pregando para ele, mas eu bebendo um uísque também. Então Deus assim teve muita misericórdia, porque Ele teve paciência e esperou eu entender as coisas para... Mas assim, Deus me livrou do cigarro primeiro, foi uma coisa assim fantástica, o milagre que Deus fez.
depois me livrou do uísque, o segundo, depois do vinho. E aí, então, nunca mais toquei nessas coisas. E também a sensação da noite, né? Porque quem é acostumado a viver... Todas. Porque chegava 9 da noite, 9h30, eu começava a circular dentro de casa, desesperado para sair, né? E um dia eu cheguei a esconder a chave de mim mesmo, né? Para não sair pela porta. Eu vivia sozinho com as crianças ali, né? Então, tinha uma ajudadora, uma empregada nossa que dormia com as crianças lá. Então eu saía. E ali um dia eu me lembro que eu atirei num monte de roupa a chave, assim, para mim não achar, né? E aí eu levei uns 30 dias circulando no quarto, lendo a Bíblia, de pé, caminhando, para poder vencer esse vício da noite, que é o pior de todos. Para mim foi esse, né? Esse foi o pior de todos. Mas e aí eu comecei eu estudo a Bíblia desde aquele dia 30, antes do dia, foi em janeiro para cá, eu comecei, de 90, né? Comecei a estudar a Bíblia. E não parei até hoje. Que bênção, né? Nós vemos aí o Senhor fazendo tantas coisas antes até de aceitar Jesus ser batizado, né? Quantas coisas, quando falar do Senhor é muito interessante, assim, a gente vê que Deus, ele realmente nos escolhe e o Senhor está na direção de todas as coisas, né, da nossa vida. E como foi para tua família receber essa notícia de que o Sérgio agora era cristão? Muita dificuldade. O meu pai trabalhava na minha empresa, ainda que eu tinha uma empresa, ainda tem até hoje, ela está sem atividade, mas ela existe até hoje, é a construtora. A gente demitiu todos os empregados e paramos as atividades, mas ela está aberta até hoje. E meu pai trabalhava nessa empresa comigo. E aí, quando ele percebeu que eu estava diferente, ele começou a me observar e disse: olha, tu virou crente, pelo que eu vi, igual a tua irmã. Foi a que se converteu primeiro na família, foi a minha irmã. Porque ela foi curada de câncer, né? E aí ela se converteu. E meu pai disse assim: olha, acho que não é uma boa isso, porque tu vai perder todos os teus clientes. Aí eu disse para ele: olha, pai, eu prefiro perder todos os clientes, mas não perder Jesus. Aí ele ficou espantado, né? Ele ficou muito contristado comigo, muito decepcionado. E realmente, assim, eu desaquecendo a empresa, assim, a cada ano que passava, assim, ele vendo que eu estava diminuindo, porque eu estava ligado só na igreja. E ele não aceitava aquilo de jeito nenhum, nem meus parentes, nem meus irmãos, nem a minha mãe. A minha mãe, muito menos, ficou muito furiosa quando eu me converti, né? Ela até se mudou de cidade, né? Não aguentou. Digo assim: vai dar escândalo aí na cidade. Tua irmã já enlouqueceu, agora tu. Mas eu disse assim: olha, não mudo mais. A minha opção, a minha decisão foi por Cristo e não tenho outra opção. E vocês deveriam fazer o mesmo, eu disse. E esse é o único caminho verdadeiro e eu não vou sair mais. Nem que eu perca tudo, que eu perca a amizade de vocês, se vocês me rejeitarem, não importa, eu não vou mudar. Eu não troco Cristo por ninguém e por nada, eu disse. E firmei aquela decisão. E antes do meu pai falecer, e faltava uns 90 dias antes dele morrer, ele veio a mim e disse assim: olha, quando eu olhei os meus filhos, tu era o pior. Eu achei que tu não ia dar para nada e não ia servir para nada, porque tu era muito estranho. Mas agora, depois, isso já tinha uns 7, 8 anos de crente já. E ele via aquele pessoal entrar lá para me orar, ele chamava de benzer, né? Eu não entendia os termos ainda, né? Ele acompanhava todo o movimento. E a minha vida mudou, ele também começou a mudar comigo. Mas um dia, numa conversa, ele disse assim para mim: olha, de todos os 4 eu achei que tu não ia prestar para nada. E que tu não ia dar para nada. Mas tu é o único que prestou. Assim, tu é o melhor dos 4. E o que tu está fazendo é muito bom, porque mudou a tua vida. E eu vi
as coisas mudando ano a ano na tua vida. E hoje tu é um homem de caráter, um homem justo. Ele disse bem assim para mim. E eu quero te pedir desculpas por tudo que eu falei, por tudo que eu pensei errado de ti. Aquilo foi um alívio para mim, foi uma bênção para o meu sacerdócio, né? Porque o meu pai me abençoou naquele momento, né? E aí a minha mãe, depois também de 15 anos da minha conversão, se batizou, né? Então foi uma festa. E hoje a minha mãe é meia profeta, assim, né? Ela, de madrugada ora e diz, olha, vai acontecer isso, Deus me mostrou isso. De vez em quando ela manda recado de Deus para mim, né? Então olha que bênção só. Olha só, né? Deus, Ele com todos os seus cuidados, e é uma coisa que todos nós enfrentamos, né? Assumir publicamente, enfrentar agora uma nova vida, mas com certeza o Senhor, Ele está no controle, e depois o Senhor, Ele arruma, né? Todas as coisas, faz as conversões, Deus transforma os corações. Então, para nós encerrarmos assim esse primeiro programa, que foi assim de tudo aquilo que nós falamos, que o irmão compartilhou, assim, naquele momento você se encontrou e encontrou a paz. Isso. A paz eu encontrei já lá no hospital, na verdade. O que eu tinha que vencer era a vergonha de dizer que eu era cristão. E com o ano de 93, terminou a vergonha. Eu já andava livremente nas casas, orando, e já estava pregando, ganhando almas, mas só havia Donep naquela época, não tinha igreja, né? E assim eu sinto que eu crescia muito e Deus fazia muitos sinais, muitos milagres, muitos milagres. Era incrível o que eu via assim durante uma semana. Muitos batismos. Eu cheguei a fazer batismo com 20, 30 pessoas numa piscina assim, né? Até foi muito estranho os primeiros batismos, né? Mas Deus estava presente ali, honrando tudo, né? Então, essa foi assim mais ou menos de forma bem sucinta, um relatório assim daquilo que aconteceu antes e o início assim com Jesus, né? Como eu vim para Cristo, na verdade, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e a paz que eu tenho assim, não tem preço que pague, não tem preço, porque eu vivia muito atribulado, muito tenso. Eu já nem estava vivo se Jesus não tivesse chegado a mim e me escolhido e me resgatado das trevas, né? Porque não tinha condições de continuar a vida daquele jeito que eu estava. Amém. E todos nós, né? Acredito que todos nós, se Deus não tivesse nos encontrado naquele exato momento da nossa conversão, nós não estaríamos mais aqui. Quantas pessoas já não estariam mais totalmente afastados, né, da verdade. Por isso que o nosso coração, nós temos que sempre ser muito gratos, né? Pela misericórdia, pela graça do Senhor de ir lá, nos encontrar, nos lavar, nos limpar, nos transformar, seja da forma que for, né? Pela dor, pelo amor, né? Geralmente a gente vem pela dor devido à nossa dureza, né? Mas que o Senhor possa completar essa obra na nossa vida. Então, irmãos, nós ficamos por aqui. Eu agradeço então a presença aqui do irmão de compartilhar conosco, em nome de Jesus. Mas nós vamos continuar com esse testemunho no próximo programa. Nós queremos ainda conversar com o nosso irmão Sérgio sobre o ministério, né? Como que Deus trouxe esse chamado, sobre o nascimento da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, acompanhe, porque nós ainda vamos ter aqui muitas coisas para compartilhar. Então, nós ficamos por aqui, irmãos, e até o nosso próximo programa. Não perca! TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.